Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana da Costa Silva Gonçalves, cujo nome é Ore, apenas ore. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, foi a irmã Juliana Gonçalves quem escreveu o texto, não fui eu também não ajudei em nada. Então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Bem, a gente vai fazer uma oração, mas antes disso, eu quero pedir para vocês compartilharem esse devocional. Assim, outras pessoas terão o privilégio que nós vamos ter de ler a palavra, de ouvir a palavra e de aprender com ela, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra, de fazermos esse devocional, que realmente ele possa falar ao nosso coração, que nós possamos compreender a importância da oração. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. É um momento super decisivo no ministério de Jesus Cristo, né? E que vai falar da escolha dos 12 apóstolos. Eu vou dar uma geral, assim, no que tá dos versículos 12 ao 16, mas nós vamos focar principalmente com referência à oração. Bom, então Jesus vai orar antes de decidir quem serão as pessoas que ele vai escolher para ser os discípulos dele, né? Então ele passa a noite inteira em oração, mostrando para a gente o quê? A importância de buscar a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão, especialmente as significativas. Ora, ao escolher os 12, Jesus não seleciona os mais influentes, os bambambam, os perfeitos, mas não. Ele seleciona pessoas comuns, que eram pescadores, cobradores de impostos, e até o Judas, que a gente conhece bem, o Judas Iscariotes, né? Aquele que roubava da bolsa. Isso vai revelar o quê? Que Deus, ele chama quem ele quiser chamar. E aos poucos ele vai capacitando essas pessoas que ele escolheu. Ora, os 12 apóstolos, eles representam as 12 tribos de Israel, simbolizando uma nova aliança. E eles se tornam o quê? Os pilares da igreja e da propagação do evangelho. A escolha de Jesus não é uma escolha aleatória. Cada nome, cada um dos discípulos tem um papel na missão de levar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Ora, esse trecho aqui vai convidar a gente a confiar na direção de Deus. A gente ora e confia na direção de Deus. Vai ensinar a gente aqui a valorizar a oração nas decisões mais importantes. E reconhecer que todos, mesmo os imperfeitos, podem ser instrumentos de Deus e podem ser transformados por Ele. Tá bom? Então vamos ler Lucas 6, de 12 a 16. E diz assim, ó. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Bom, então, o que a gente vai aprender aqui? Que o ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado por grandes ensinamentos e grandes milagres. Naquela multidão que estava seguindo a Jesus, era possível encontrar os que mais procuravam sobre as verdades do reino de Deus, como também os que estavam ali só para comprovar os livramentos e as curas que ele realizava. Mas a gente não pode deixar de estar atento a isso. Nos momentos de maior intimidade, Jesus revela o quê? Um dos grandes segredos do seu ministério. E qual era? A oração.
Ao ler os evangelhos, a gente vai encontrar registrado alguns momentos que Jesus orou. Entre eles, no seu batismo. Vê lá em Lucas 3, de 21 a 22. Diz assim, ó. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Outro momento em que ele ora foi no seu batismo, que está lá em João 11, 41 a 42. E diz assim, ó. E tiraram a pedra. Desculpa. Lucas 3, 21 a 22. Lucas 3, 21 a 22 diz assim. Cadê? Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba. Então veio da voz o céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, eu fiz aqui uma atrapalhada, mas o que eu queria mostrar é isso, que Jesus orou na hora que ele foi batizado. Acabei lendo novamente. E também ele orou na morte de Lázaro, que foi em João 11, 41 e 42, que foi aqui que eu me atrapalhei. E diz assim: Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E por último, Lucas 22, 40 a 46, que diz assim, ó, 22, 40 a 46. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, só para recapitular aqui a confusão que eu fiz, Jesus aqui a gente vai mencionar que ele orou no batismo dele, ele orou quando Lázaro morreu e orou antes da sua crucificação. Então a gente vê que lá em Lucas, Jesus orou para chamar seus discípulos, o que pode ser considerado uma coisa assim, corriqueira, né? Não é tão importante assim. Não que Jesus não tivesse um estilo de oração, mas ele reconhecia a soberania de Deus. Isso fez com que ele passasse a noite orando pelos discípulos. Ele conviveria com aqueles homens que seriam responsáveis por dar prosseguimento à missão. Então, não era pouca coisa, não. Jesus, então, orou para que o Senhor pudesse realmente abençoar aquelas pessoas que iriam trabalhar com ele. E nós, quantas vezes a gente deixa para lá, negligencia a oração como o primeiro passo em direção ao outro? A gente acaba se embasando nas nossas próprias forças, nas nossas próprias estratégias e acaba esquecendo de que o poder vem de onde? Do alto, vem do Senhor. E de que tudo o que realizamos precisa da orientação de Deus. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versículo 13. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos que orar e orar sempre, para nós o abraço é super mega fácil. Lembrando que o versículo que a irmã Juliana Gonçalves escolheu foi o 12, que diz: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Por isso que para nós é super fácil orar, né? É super fácil abraçar, porque a gente aprende com Jesus que temos que orar. Bom, também quero que vocês se lembrem do nosso versículo de hoje,
que nós temos para decorar todo ano, né? Que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz assim, ó: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.